Olá pessoal, continuando a ideia de escalas de temperatura. Então a gente tem, nas nossas três escalas, a gente está medindo a temperatura nas três escalas. Nós medimos a mesma grandeza, né, que é a temperatura, com unidades de medida diferentes. Então percebam, gente, que quando eu vario um grauzinho aqui, ó, aqui eu estou variando 1 grau também. Então aqui eu variei 1 grau Celsius. Aqui eu vou variar 1 Kelvin. Ótimo. Continuando, se eu bater aqui, ó, percebam que aqui eu não vou variar 1 grau, porque enquanto eu tenho uma subdivisão em 100 aqui, outra subdivisão em 100 aqui, ó, equivalente, eu tenho uma subdivisão em 180 aqui. Então, aqui eu variei 1 centésimo, aqui eu variei 1 centésimo, aqui eu vou variar 1 centésimo disso. Então, eu vou variar 1,8 graus Fahrenheit. Então, essa variação de 1,8 graus Fahrenheit vai indicar que, enquanto aqui eu vou ter 1 grau Celsius, aqui eu vou ter 274,15 graus Kelvin. Aqui eu vou ter 33,8, 1,8 a mais, graus Fahrenheit. Espero que não fique muito bagunçado o desenho aqui, mas espero que vocês entendam. Vamos pegar aqui no meio da escala, outro exemplo. Então, se eu tiver aqui, ó, mais 50 graus, eu vou para 50 graus Celsius. Aqui, ó, eu vou pegar no meio da escala também, ó, correspondente. Mais 50 Kelvin, então vai para 323,15 Kelvin, tá? Essa é a marcação no meio da escala. Aqui, se eu for para o meio da escala, eu vou pegar mais 50 aqui? Não, vou pegar metade disso, ó, mais 90. Então, 32 mais 90. Então, vai ser 122 graus Fahrenheit. Ok? E com relação às variações, como é que eu passo de uma escala para outra? É simples. Então, eu tenho aqui, ó, para eu passar de Celsius para Kelvin, ou melhor, de Kelvin para Celsius, tanto faz, né? Eu vou ter uma relação, uma equação que vai me dar essa relação, essa modificação. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais a base, ó, eu vou botar mais 273. Eu boto aproximado, tá bom, pessoal? Então, a temperatura em Kelvin vai ser sempre a temperatura em Celsius mais 273, tá bom? Que é tudo que eu tenho que acrescentar aqui, porque enquanto aqui está 0, aqui está 273, aproximando, ok, pessoal? Aqui, ó, temperatura em Fahrenheit. Temperatura em Fahrenheit vai ser o seguinte, ó, vai começar em 32, então vai ser mais 32, tá? E aqui eu tenho uma relação, não é de 1 para 1, que nem eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma relação de 1,8 para 1. Então eu tenho 1,8 da temperatura em Celsius. Então, essa aqui é a equação que me descreve, que faz a conversão de Celsius para Fahrenheit. Vocês vão ver também nos livros por aí, ó, essa aqui, ó, TF igual a 9/5 de TC mais 32. 9/5 é a mesma coisa que 1,8. Tá bom, pessoal? Não muda em nada. Escrever em fração ou de forma decimal assim. Ok? Ótimo. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó, que é o meu termômetro. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Tá? Eu tenho um termômetro. Esse termômetro aqui, ele me indica uma temperatura corporal, tá? Percebam que ele vai de 35, aqui, de 35 a 42 graus Celsius, tá? Vocês conseguem ver ali o mercúrio, marcação, ok? Então, eu tenho, se eu tivesse com uma temperatura de 35 graus Celsius, vamos ver como seria essa marcação em Fahrenheit. Lá nos Estados Unidos é muito utilizado. Então vamos dar uma olhada. Então eu tenho aqui, ó,
Então eu tenho a temperatura Fahrenheit que eu quero saber. Então eu copio a minha equação, vou pegar essa de baixo aqui para ficar mais fácil. No lugar da minha temperatura em Celsius, eu boto meu 35. 35 mais 32. Então o que eu faço aqui, para facilitar? Corto, divido por 5 aqui e aqui, aqui fica 7. Então vai ficar TF, vai ficar 9 vezes 7 mais 32. Isso aqui vai dar 9 vezes 7, dá 63. 63 mais 32 igual a 95. 95 graus Fahrenheit. Essa seria a minha temperatura corporal se o meu termômetro tivesse marcado os meus 35 graus Celsius. Ok? Então, transformação de temperatura. Depois, na próxima aula, eu vou pegar vários exercícios e a gente vai fazer. E aí vai utilizando essas equações aqui. Só quero que vocês entendam o conceito. Outros dois conceitos importantes é termômetro, que é esse cara aqui. É quem mede a temperatura. Ok? Todo mundo já conhece. É o aparelho para medir temperatura. E os termômetros, eles sempre usam uma grandeza termométrica. Grandeza termométrica é uma grandeza que varia junto com a temperatura. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Então, pessoal, voltando, eu acabei de medir minha temperatura aqui, Vocês podem ver que ela está um pouco abaixo, 36,5, né? Um pouco abaixo de 37 graus. Está muito... Estão vendo ali, né? Então aí você está vendo prateado, é uma coluna de mercúrio. Então essa coluna de mercúrio, ela interage com o meu corpo dá calor para esse mercúrio, ele se expande, ele dilata. Então aqui a grandeza termométrica que este termômetro utiliza é a variação do comprimento. Então a grandeza termométrica é aquela grandeza que varia junto com a temperatura. Neste caso, tá, é o comprimento da barra de mercúrio. E como é que funciona esse termômetro? É assim, ele tem um bulbo, tá aqui, que tem uma quantidade de mercúrio aqui dentro. Mercúrio é um metal líquido em temperatura ambiente. Então esse mercúrio ele se expande, ele passa por um estrangulamento e vai subindo dentro de um capilar, que é esse carinha aqui, que está bem aqui assim, no amarelo, tá? E aí é um capilar, isso quer dizer, é um tubo bem fininho. Então o próprio mercúrio ele tem uma certa curvatura para ele servir de lente para a gente. Tanto é que se eu botar numa determinada posição a gente vê, se eu mudar ela a gente não vê direito. Então tem que tentar focar aqui para a gente conseguir ver, tá? A marcação. Então esse é o princípio do mercúrio. Tanto é que se eu botar ele para baixo assim, ele tá para baixo, o mercúrio não desce, Ele só desce se eu sacudir ele. Então, por inércia, ele começa a descer, tá? Igual o vidro de ketchup, quando você tenta fazer com que o ketchup desça. Olha só, ele desceu, tá vendo? Então tá abaixo de 35 ali de novo, tá? Então por isso que a gente tem que sacudir, justamente porque tem, esse estrangulamento aqui, mostrado aqui no vídeo, tá bom? Então só sacudindo que eu consigo fazer ele descer por inércia e não por gravidade, não adianta, tá bom? Então esse é o princípio do termômetro. Hoje a gente viu escalas de temperatura, as 3 equações que a gente utiliza para trabalhar com essas escalas, termômetro e escala termométrica. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos, até a próxima.